A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer a você, seja bem-vindo à nossa Escola da Bíblia. Nós estamos aqui hoje, terça-feira. Hoje é 14 de julho e nós estamos juntos aqui na nossa Escola da Bíblia de terça-feira. Hoje nós vamos tratar de um tema muito especial. Vamos falar sobre a oração de Daniel. Domingo a gente pregou sobre Daniel, um homem amado do céu, no nosso templo, e é muita coisa para falar, e hoje eu vou falar mais sobre esse assunto, que é de grande importância para o seu coração e para o coração da sua família, tá? Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para quem você ama, e eu quero que você entenda que Deus, Ele é soberano em nossas vidas em todos os sentidos, tá? Deus é soberaníssimo, tá? Soberano, todo-poderoso, eterno, imutável, e Ele reconhece, e Ele permitiu que você esteja comigo agora, assistindo essa palavra que será de grande importância para o seu crescimento espiritual, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Estamos hoje apenas no Facebook, tá? Ao vivo, certo? Mas você pode compartilhar com as pessoas que você ama nessa oportunidade, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua família de um modo geral, para que venhamos a reconhecer a grandeza desse grande Deus, tá bom? Então quero convidar você para que a gente ore ao Senhor, pedindo a sua bênção e a sua graça sobre as nossas vidas, nesse dia tão especial que Ele concedeu, o dia que o Senhor fez, para que a gente possa viver nele e ter uma comunhão plena com o Senhor. Eu digo que cada dia que a gente vive, tem alguns que falam, ensinam, que é um dia a menos. Eu digo que é um dia a mais. É um dia que Deus está nos dando para que a gente esteja na sua presença, fazendo a sua santa vontade, tá bom? Eu quero orar com você, orar por você, para que Deus venha estender as mãos e nos abençoar nessa palavra de hoje, tá? Então quero convidar você para curvar a sua cabeça e vamos orar juntos, tá bom? Querido Deus, poderoso Pai, nós estamos à tua presença. Venha, ó Deus, abençoar as nossas vidas nesse dia tão especial. Senhor, eu te peço que tu venha estar conosco, nos abençoando, dirigindo a nossa vida nesse dia, Pai. Ser com cada um de nós. Eu te peço todas as bênçãos a favor das nossas vidas. Ser conosco nessa noite especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero ler a Bíblia com você nessa oportunidade. Lê aqui no capítulo de número 9. Capítulo 9 de Daniel. Vamos lá? Pega a sua Bíblia, a palavra de Deus. Capítulo 9 de Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor, tá? Daniel, capítulo 9, verso 1, diz assim, ó: No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Quantos anos? 70.
E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Agora vá para o versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a nossa oração, a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, e atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém? Meus irmãos, a oração de Daniel. Daniel foi um homem marcado por oração. E não só ele, mas o Antigo Testamento está repleto de relatos de homens e mulheres santas que oraram. E a oração nos leva à santidade. E a vida de santidade nos leva a cumprir a missão que Deus nos chamou para fazer aqui na terra. O que me capacita a fazer uma grande obra para Deus não é apenas a visão, é a santidade. Não basta ser santo e não fazer nada. Tem que ser santo e agir a favor do reino de Deus, tá? Oswald Chamber escreveu exatamente isso, que a santidade nos leva a cumprir o nosso chamado, tá? E.M. Baldes, em um dos seus livros, ele escreveu: o Espírito Santo concederá ao homem de oração o brilho de uma esperança imortal, a música de uma canção imortal, em seu batismo e comunhão com o coração, e dará a esse homem as maiores e mais doces visões do céu, até que as outras coisas percam o gosto, e outras visões se tornem turvas e distantes. Ele colocará notas de outros mundos em corações humanos, até que toda a música do mundo seja dissonante e sem som. Desejo intenso de estar na presença de Deus começa com a vida regada de oração. Daniel foi esse homem que Deus buscou, esse homem que teve tanto contato com o Senhor que as coisas deste mundo se tornaram secundárias. Elas tinham valor temporário. Não era prioridade, era necessidade. Porque a prioridade de Daniel era buscar a presença de Deus. Tá bom? A oração de Daniel. Meus irmãos, Daniel era um homem profundamente dedicado à oração. Orar não é nada mais, nada menos do que falar com Deus. Falar com Deus tem que ser prioridade. Eu sempre digo e repito, não podemos buscar a Deus em oração apenas quando as coisas estiverem difíceis. Devemos buscar a Deus quando as coisas estiverem fáceis. Boa! Você tem que buscar a Deus enquanto você tem saúde, disposição, dinheiro no bolso, vontade, coragem. Não quando chega a dificuldade. Daniel foi um homem voltado para Deus e serviu ao Senhor numa época que ninguém servia. Daniel manteve-se resoluto em sua determinação de orar, mesmo quando isso implicou em ser um profeta lançado na cova dos leões. Por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Por causa da sua fidelidade. E mesmo diante de tanta dificuldade, ele buscou ao Senhor. Homens santos precisam orar. A igreja santa precisa buscar ao Senhor. M. Baldes escreveu ainda que os homens de oração sempre foram os homens de poder no mundo. O homem de oração, Deus trabalha o coração dele para que esse mundo venha a ser melhor através do seu
testemunho pessoal e da sua súplica diante do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, Daniel foi este homem, um homem que falava com Deus, um homem que cria no Senhor. E a nossa crença, a nossa caminhada de fé diz respeito exatamente a isso, tá? Daniel também dependeu de Deus na obtenção de sabedoria a fim de interpretar o sonho de Nabucodonosor e também a visão de Beltesazar. Daniel nunca pensou que Deus havia levado ele para o cativeiro, mas os planos de Deus não serão frustrados. Quando Deus escolhe alguém para fazer a sua obra, irmãos, Deus está investindo nessa pessoa. E nós devemos reconhecer a soberania de Deus em suas escolhas. Daniel buscou ao Senhor. Ele não adivinhou, mas ele buscou ao Senhor em oração. Se você ler o capítulo 2 de Daniel e o capítulo 5, você vai ver um homem em plena comunhão com Deus, buscando ao Senhor, para que o Senhor viesse a lhe revelar segredos que o homem não sabia interpretar. Anote na sua agenda: Deus revela os segredos ocultos àqueles que o buscam, tá bom? Falar falar diante do chefe do Estado com tal autoridade e certeza só se torna possível depois de extensos períodos no lugar de oração, tá bom? Então, qual é o exemplo de Daniel que nós podemos aprender nessa noite a respeito da sua vida de oração? E eu tenho 4 pontos importantes para falar sobre isso, tá bom? Número 1, orando com seus amigos. Daniel orava com seus amigos. Diz que Daniel foi para a sua casa, a Bíblia, Daniel capítulo 2, 17 e 18. Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso, pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo. Quando ele soube do caso do sonho, ele ora ao Senhor, busca a Deus para que o Senhor viessem a trabalhar através da vida deles, para que aquela nação fosse grandemente abençoada pelo Senhor. A união de força produz uma força maior. A dinâmica da oração unida é espantosa. Concordar juntos em oração quanto a alguma necessidade particular produz resultados. Daniel orava, acreditava, confiava na sua oração e obedecia a Deus, tá? Quando a igreja primitiva orou conjuntamente, em unidade, o lugar de oração foi abalado. Atos 4:31 dizem que um terremoto aconteceu no lugar onde eles estavam orando, porque a oração é assim, ela traz a manifestação do poder de Deus para a nossa vida. Quando Daniel e seus companheiros oravam na aflição do momento, é improvável que tenha imaginado que a resposta que Deus daria, revelando-se dramaticamente ao feroz rei da Babilônia. Daniel sabia que Deus tinha resposta para aquele sonho. Orou e Deus deu a revelação da resposta. O que eles não pensavam é que eles seriam abençoados tão rápido pelo grande imperador Nabucodonosor. Aí sim começou uma amizade, podemos dizer assim. A Bíblia não fala, mas podemos dizer entre Daniel e Nabucodonosor. E através disso a influência do Deus de Daniel sobre a vida desse grande monarca fez com que ele viesse a se render de coração ao Senhor para servir a Deus, tá bom? Já no capítulo 4 do livro de Daniel. Primeiro, orando com seus amigos. Orando. Meus amigos, vamos orar juntos. Igreja, vamos orar juntos. Orar com propósito, para que Deus venha fazer algo extraordinário. Em segundo lugar, Deus revela seus segredos a quem o busca em oração.
Daniel sabia que fora Deus quem concedera aquele sonho a Nabucodonosor. Ele sabia, tá? Por conseguinte, ele pôde declarar com toda a confiança ao monarca. Capítulo 2, verso 28. Mas há um Deus nos céus, a qual revela os segredos. Há um Deus no céu que revela os seus segredos. Deus está em todo lugar. Meus irmãos, Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de sonho. Deus age na história e através de pessoas. Daniel, sabendo disso, disse: Deus revela todos os segredos. Deus está em todo lugar. Deus age em todo lugar. E mais, Deus age no coração das pessoas que querem que ele venha fazer algo extraordinário. Tá bom? Daniel provou que era realmente um homem de Deus ao interpretar o sonho de Nabucodonosor, tá? E ao explicar a escrita na caricatura da parede, na época de Beltesazar, e também por se mostrar um grande administrador já nos tempos de Dário, certo? Então Daniel foi um homem de Deus, não só para Nabucodonosor, mas também para Beltesazar e para o rei Dário, certo? O persa. Olha só uma coisa interessante. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa vida. Deus nos dá coisas. Lendo um livro sobre mordomia cristã, pastor Helené Cabral fala que nós somos apenas administradores. Meus irmãos, nós não somos dono de nada. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Vou dar um exemplo. Nossa família. Que mais? Nossos filhos. Que mais? O nosso patrimônio, nosso dinheiro, nossa saúde. Tudo é do Senhor. Porque quando a gente aceita Cristo como Salvador, a gente faz uma entrega total ao Senhor. E quando eu entrego algo para alguém, eu não fico preocupado, pensando, será que ele vai dar conta e tal? Essas coisas não acontecem. Então, Daniel foi um homem que entregou a sua vida ao Senhor e confiou no Senhor. Por isso Deus lhe usou como lhe usou e colocou ele nos lugares mais elevados da Babilônia. Deus é soberano, eterno e imutável em todo o seu ser. Tá bom? Meus irmãos, Deus fez de Daniel o homem que foi, porque capítulo 6, versículo 4 diz que ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Ele era fiel. Meus irmãos, além de ele orar 3 vezes ao dia, ele era um homem fiel ao Senhor. Ele era fiel ao imperador, por mais que fosse um homem que na época não tinha ainda conhecido ao Senhor, como conheceu depois, mesmo assim ele estava lá, ao lado dele, para mostrar para aquele monarca que o Deus dele, a prova disso é que Nabucodonosor, lá no capítulo 4 do seu livro, ele diz: o Deus de Daniel. Que todos saibam que o Deus de Daniel. É isso que as pessoas devem falar sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Deus do Valdisson, o Deus da Ana, o Deus do Luiz, da Maria, o Deus de Paulo, o Deus. É isso que deve acontecer, tá bom? Meus irmãos, mas eles não encontraram nada em Daniel. Sabendo que Daniel era um homem de oração e que passava o dia orando 3 vezes, porque o que a Bíblia fala é uma realidade. Daniel sempre orou diariamente, sempre orou, tá bom? E Daniel era um homem que orava. E diz mais sobre Daniel, 3 vezes ao dia. E a oração de Daniel não era aquela oração do café, almoço e janta. Era tirar um tempo para estar na presença de Deus, certo? Então, o povo foi incapaz de achar alguma culpa em Daniel, certo? Diz que eles, sabendo que Daniel era um homem de oração e que não passava um dia sem orar, ninguém orasse a qualquer Deus, exceto o rei. Foi a ordem do rei, tá? Diz aqui no capítulo que Daniel
soube que a escrita estava sendo feita, tá? Capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó, Daniel, pois, quando soube que a escrita estava ensinada, entrou em sua casa, ora, havia em seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. Daniel 6 e 10. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele orava, ele dava graças, a arte do agradecimento. E ele também fazia isso como era seu costume. Meus irmãos, nenhuma linha das Escrituras acerca de Daniel é maior do que esta que finaliza o versículo citado, como também antes costumava fazer. Era costume de Daniel orar, certo? Você prestou atenção que o tempo que a gente ora mais é no momento da dificuldade? E às vezes a dificuldade acontece para que a gente venha orar, sendo que a oração é combustível para a nossa alma. Oração é um dos pilares do cristianismo. Oração, leitura da Bíblia, congregar, tomar ceia, evangelizar, comunhão com os irmãos, ajudar os irmãos, o doméstico na fé, ajudar as pessoas que precisam, investir no templo, trabalhar para Jesus. Então é pilar da vida cristã, certo? Nossa fé, ela é alicerçada dentro da oração, tá bom? Então a gente tem que fazer isso. Daniel era um homem que fazia exatamente isso, tá bom? Grandes indivíduos têm grandes hábitos, escreveu alguém. Grandes hábitos fazem grandes indivíduos. Vou ler novamente a frase. Grandes indivíduos têm grandes hábitos. E grandes hábitos fazem grandes indivíduos. Tem a hora certa. Uma coisa que a gente não faz é saber fazer uma escala do nosso tempo. Hora para acordar, hora para dormir, tá? Hora para as refeições, hora do devocional, hora de você parar para ler a Bíblia, hora para estudar a Bíblia, hora para ouvir louvores do Senhor. Por exemplo, hora para orar, hora para ler um bom livro. Não deixe, meu irmão, anote na sua agenda isso, não deixe passar um só dia sem que você leia a Bíblia, porque lendo a Bíblia você ouve a voz de Deus, orando, porque quando você ora, Deus ouve a sua voz, ouvir um louvor abençoado ao Senhor, ler páginas, pelo menos 10 páginas de um bom livro, escrever um bom texto. Não deixe passar um só dia sem você abraçar alguém da sua família, principalmente, e dizer: eu amo você. Demonstrar o seu amor e demonstrar o seu afeto. Não deixe, tá bom? Daniel era um homem que tinha hábitos. A comunhão com Deus deveria ser o hábito mais importante de todo filho de Deus. A comunhão com Deus deveria ser o hábito mais importante da vida de todos os filhos de Deus. Porque se tivermos esse hábito de orar, de falar com Deus e de buscar o Senhor, você será alguém que Deus vai usar mais poderosamente, tá bom? A devoção inabalável de Daniel diante de perseguidores perigosos e sedentos de sangue deriva-se de seus antigos hábitos de oração. Esse hábito havia fortalecido sua alma, deixando-a como de aço, tá bom? Aleluia, deixando como de aço. Olha só, meus irmãos, o que é um homem de oração. Esse hábito de oração fez com que Daniel se tornasse alguém forte na presença do Senhor. Alguém que tem uma alma de aço. Nada pôde abalar a fé e a confiança deste grande homem de Deus. Tá bom? E quando sua vida foi ameaçada pela prática do hábito de oração, ele simplesmente
manteve-se a sua prática sem qualquer apologia. Ora, ele foi condenado por orar. O pessoal tem medo, e é notório isso da política brasileira, de fechar os templos. Não, os templos nunca vão fechar. Não vão. Pode escrever isso. Não tem como fechar o templo. Porque se eles fechar os templos, meus irmãos, eu sou pastor. Vamos lá. Eles fecham o templo. Eu vou para a rua. Vou pregar na rua, fazer meu culto na rua, na praça. Vamos para a rua. É o nosso lugar. Mas antes do tempo que essas coisas venham a acontecer, que eu creio que não vai acontecer, a gente tem que pregar na rua do mesmo jeito, certo? Então, precisamos valorizar Deus acima de tudo. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tá bom? Terceiro ponto, a oração marcada por rogos e súplicas. O capítulo 9 e o capítulo 13, tá? Introduz a oração e a confissão de Daniel, certo? O capítulo 9, verso 3, ele fala de rosto do Senhor, Senhor Deus. Ele clama ao Senhor, verso 3, vou ler para vocês. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar em oração e súplica com jejum, sacos e cinzas. Dirigi o meu rosto ao Senhor. Meu irmão, você sabe o que isso significa? Daniel virou o rosto para Deus. A gente sabe que Deus está em todo lugar. E às vezes a gente ora como se Deus estivesse longe. E muito longe. Mas Daniel não. Ele orou como se Deus estivesse perto. E muito perto. Bem próximo dele. Bem próximo da vida dele. Isso é comunhão com o Senhor. Tá bom? Não foi a oração formal, mas marcada por súplicas e rogos. Tem uma passagem bíblica que diz que a gente não pode ter pressa para sair da presença do Senhor. Daniel era um homem que tinha prazer em estar junto com o Senhor, próximo do rosto de Deus. Pano de saco e as cinzas era sinal de humilhação completa, tá? Lendo sobre a oração, um dos autores diz que o judeu, ele ora deitado. E se quando ora na terra, ele joga a terra na sua cabeça. Ele ora com o rosto no chão, jogando terra na cabeça como sinal de humilhação. Na dispensação da graça, humilhação é a humildade, faz parte da humilhação. Então, você pode ser, não é que as pessoas vão pisar em você, não. Mas humildade é uma marca. Então, às vezes, você se sente ameaçado no seu trabalho, por alguma coisa, entendeu? Seja humilde, deixa Deus trabalhar por você, tá bom? Sinal de humilhação completa. Daniel era advogado da nação perante o Tribunal de Justiça de Deus, porque ele estava falando com Deus a respeito de algo que o próprio Deus havia falado. Esse negócio de Deus falar é muito interessante. Samuel ouviu a voz de Deus quando era jovem. Deus falou com Samuel, e Samuel correu para Eli. Tem hora que é para falar com Eli, mas tem hora que é para ouvir Deus e responder o chamado de Deus. Só que ele não entendia ainda, não sabia do mistério. Hoje as pessoas estão vivendo do mesmo jeito. Pessoas estão confundindo a voz de Deus com a voz da sua consciência ou qualquer outro tipo de voz, tá bom? Um exemplo, esses dias atrás me mandaram um vídeo de uma irmã, ela estava pregando, mas pegaram só a partezinha do vídeo e ela dizia o seguinte, que nós estamos passando, ela falando, nós estamos passando por um momento difícil, mas o Senhor me disse que isso vai piorar. É a profeta do juízo. Depois, no outro dia, chegou outro vídeo para mim, de outra irmã, que ela disse que ela falou no ano passado que isso ia acontecer agora, e ela disse assim, Deus me falou que após esse período de pandemia viveremos um tempo de paz. Enquanto uma disse que o negócio ia ser guerra e briga, a outra falou que era um tempo de paz. Então a gente precisa entender que a voz dos profetas, às vezes, não é a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra de Deus. Daniel soube ouvir a voz de Deus através dos estudos e da palavra. E ele orou conforme a palavra.
lendo um livro do Mike Murdock essa semana passada, ele ora segundo a palavra. Senhor, e cita o texto, tá doente? Ele fala, Senhor Deus, me cura, porque a tua palavra diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Isso é orar segundo a tua palavra. Senhor, eu estou me achando solitário. Você está orando. Senhor, eu estou me achando solitário, mas a tua palavra diz que tu está comigo até a consumação do século. Isso é orar conforme a palavra. Senhor, eu estou passando por necessidade, mas a tua palavra diz que o salmista está orando. Você está orando, meu irmão. Tá? Aí você fala assim, que a Bíblia fala, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Palavra. Quando você ora conforme a palavra, a sua oração é ouvida. Tá bom? Então Daniel orava conforme a palavra e ele se humilhava diante de Deus. Tá? Ele implorou que houvesse um reavivamento e restauração. E a base para tal apelo era o genuíno arrependimento. Deus age nas nossas vidas quando há arrependimento sincero. Tá? Uma pessoa de joelhos orando é mais poderosa do que um rei sobre o seu trono. Escreva essa frase na sua agenda. Uma pessoa de joelhos orando é mais poderosa do que um rei sobre o seu trono. Porque Daniel orou conforme a palavra, meus irmãos. E ele orou e suplicou ao Senhor. E quando ele fala com Deus, a decisão sai direto do trono. Ele não precisou ir lá. Não, ele orou e Deus agiu no coração do grande rei Ciro. Aleluia! A oração move. Eu digo que Deus primeiro precisa mover o coração do orante para depois trabalhar o coração das pessoas. Tá bom? Vamos lá. Aqueles que oram conforme Daniel orava, tem acesso à sala do trono do Altíssimo e, à semelhança de Daniel, ouvem pronunciamentos da vontade divina. Daniel experimentou. Sabe o que Daniel experimentou? Daniel experimentou a presença do próprio Deus em sua vida, certo? Ele exprimiu sua oração com tanto empenho, porque conhecia o propósito de Deus acerca de Israel. É perca de tempo orar? Não, nunca foi. É perca de tempo falar com Deus? Não, é tempo ganho na presença do Senhor. Conhecer a vontade de Deus não torna desnecessário a oração. Pelo contrário, conhecendo a vontade de Deus, nos leva a buscar mais a presença do Senhor, certo? Daniel orava e sabia da importância da oração. Antes é capaz de fazê-la ainda mais importante e eficaz, visto que orar com fé sempre produz uma resposta. E a resposta vem do próprio Deus e da maneira de Deus. Enquanto orava, Daniel fixava os seus olhos em Deus, relembrando seus atributos e caráter. Nesse interim, acendeu-se nele uma fé ainda maior. O livro de Daniel encerra com a visão sobre o evento dos tempos do fim. Então, quando ele buscava o Senhor em oração, Deus já estava preparando ele para revelar aquilo que aconteceria no futuro. Meus irmãos, vale a pena buscar a Deus. Os homens deste mundo voltam-se para os horóscopos, para a leitura de mãos, para as adivinhações e para vários tipos de práticas ocultistas, quando buscam entender o futuro ou intervir no futuro. Mas aquilo que Deus quer que saibamos sobre o futuro está revelado na sua poderosa palavra. Leia a Bíblia, pregue a Bíblia, vive a Bíblia, descubra coisas que ninguém descobriu ainda, porque eu digo que a Bíblia é como um mar, certo? A Bíblia é uma mina de ouro. Você cava até encontrar o ouro puro e abençoado. E em último lugar, e aqui eu termino, a oração de Daniel é o roteiro seguro
para aqueles que querem ponderar o significado da profecia ou que se encontram perplexos quando buscam determinar o horário profético. Meus irmãos, a percepção de Daniel de que ele não entendia levou aos pés daquele que sabe o fim de todas as coisas. O próprio Deus, na oração de Daniel, pedindo entendimento, foi respondido. Ele viu e não entendeu, e o Senhor mostrou para ele o que haveria de acontecer no futuro. Capítulo 12, verso 9. Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Nós, semelhantemente, podemos ter paz quanto ao futuro, se o inquirirmos somente de Deus. A gente tem paz. Eu creio no Deus que age na história, na vida das pessoas, no coração do seu povo. Eu creio no Deus que tem poder para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu creio no Deus que tudo está ao seu controle, quer na vida como na morte, quer na vida das crianças que vieram a nascer na noite de hoje, quer aqueles que partiram para a eternidade na noite desse dia. Deus é soberano, Deus é eterno. E a gente precisa buscar mais ao Senhor, porque quando a gente fala com Deus, Ele ouve. E isso é um grande privilégio. Vamos orar, meus irmãos, pedir a graça de Deus e a bênção de Deus. Querido Deus e poderoso Pai, nós estamos à Tua presença. Obrigado por essa palavra. Estende as Tuas mãos sobre cada um de nós. Dai-nos uma noite de paz na Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu coração nesse dia tão especial, em nome de Jesus. Amém.